Olá, sejam bem-vindos. Este trabalho intitula-se Avaliação da percepção do ruído ambiental por alunos e professores e simulação do índice de transmissão da fala em salas de aula. Meu nome é Heriberto Oliveira do Nascimento, sou doutorando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná, na área de acústica, orientado pelo professor Paulo Henrique Trombeta Zanin, do Laboratório de Acústica Ambiental, Industrial e Conforto Acústico da UFPR, e o trabalho foi realizado em conjunto com a Carmen Lúcia Pesetti, também mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná. Qual é a importância de estudar a relação que o ruído possui na sala de aula? Primeiramente, existem dois contextos, tanto o contexto do professor, em que decorre-se problemas correlacionados à exposição do ruído, portanto, em sua atividade laboral, e também decorre-se problemas relacionados à qualidade do ensino, que isso, por sua vez, ela é onerada devido à presença de ruídos significativos durante a sala de aula, o que por sua vez acaba por incorrer num desenvolvimento precário ou muitas das vezes sem o devido valor, pois perde-se informação transmitida entre o professor e o aluno devido a uma acústica inadequada dentro da sala de aula. Nesse sentido, um descritor bastante consolidado e sendo este o principal descritor acústico na avaliação e determinação da qualidade acústica em termos da fala é o índice de transmissão da fala, que nesse trabalho vai ser tratado como Speech Transmission Index. Ele é um descritor que ele abarca tanto o ruído de fundo quanto o tempo de reverberação. Ponderando esses dois canais, ele identifica através de uma escala de 0 a 1 qual que é o efeito, ou seja, qual que é a qualidade da acústica, sendo que quanto mais próximo de 1, melhor é a acústica daquele ambiente. Portanto, este trabalho teve os seguintes objetivos: fazer a avaliação da qualidade acústica nas salas de aula. Para tanto, foram avaliadas 3 tipos construtivos de salas de aulas em que o STI foi simulado. Além disso, para corroborar os resultados, apresentou-se uma avaliação estatística através da aplicação de questionários, onde tanto professores quanto alunos relataram a sua percepção do ambiente acústico, ou seja, essa ambiência em todo o resultado ali no entorno da escola. Além disso, visando verificar qual que é o efeito do ruído, foi utilizado o software Audion, na versão 11, para prever o STI nessas salas de aula. Dessa forma, a metodologia ela caracterizou primeiramente os modelos construtivos das salas. De maneira geral, as salas no estado do Paraná elas foram padronizadas em 3 projetos: projeto 010, o 022 e o 023. Esses projetos, basicamente, eles relatam no tipo de disposição espacial das salas e sua relação com o restante da escola. Como pode notar, isso é uma sala do modelo 01. Ela é composta por salas conurbadas e um corredor central. O modelo 022, também bastante similar ao modelo 010, apresenta salas também conurbadas e um corredor central. Essas salas todas são de alvenaria, ou seja, praticamente concreto, e as cadeiras são compostas de plásticos e assim por diante. O modelo 023 ele é um modelo um pouco mais complexo. Ele apresenta na sua distribuição um canteiro central, ou seja, os alunos circulam nesses ambientes até entrarem para dentro das suas salas e com isso eles podem gerar ruídos. Além disso, com a presença do pátio na frente das salas de aula, isso também deixa essas salas suscetíveis à presença de ruídos em todos os ambientes. A metodologia consistiu na parte estatística na avaliação da percepção dos professores, aplicando-se os questionários. Para tanto, foram aplicados os questionários em 15 professores e em 185 alunos do ensino da última parte do ensino fundamental, ou seja, do 6º
à oitava série, que atualmente é definido até o nono ano. O objetivo deste questionário foi basicamente caracterizar e investigar quais são as fontes de ruído nas salas de aula e o grau de perturbação que cada uma dessas fontes, respectivamente, causam nas pessoas sob essa exposição. Dessa maneira, a percepção ela foi mensurada através de uma escala de pontuação que foi atribuído a cada uma das respostas, sendo que foi aumentando o grau de incômodo, indo de um nível sem interrupção durante a aula até uma interrupção muito grande a moderada, quando ocorre um ruído que é significativa, até uma perturbação extrema, onde realmente o professor necessita finalizar a sua aula. Para a caracterização em termos da acústica de sala, foram realizadas as simulações do Índice de Transmissão da Fala, denominado de STI, segundo as normativas internacionais, no caso a IEC 60268, 1617 de 2011. Além disso, foram realizadas as medições do tempo de reverberação através da normativa internacional ISO 3382 de 2008. O tempo de reverberação ele foi medido e simulado e ele foi utilizado para realizar a validação dessas salas que foram tratadas a partir da avaliação do descritor do tempo do STI. Conforme os resultados, primeiramente avaliou-se a percepção dos ruídos. A percepção basicamente consistiu em perguntar aos professores quais eram as fontes de ruído que mais causavam as interrupções na sala de aula. E conforme isso, eles verificaram que as salas de aulas vizinhas causavam bastante interrupção. E essa interrupção foi uma interrupção de muito pequena a pequena. Por outro lado, também verificou-se o ruído gerado pela própria sala de aula, que também não foi considerado uma grande interrupção, mas de qualquer forma, verifica-se que ele chegou a perturbar em níveis que são reconhecidos como pequenas interrupções. Além disso, em termos gerais, mais de 49% dos entrevistados reconheceram que suas salas são barulhentas e outra metade considerou que a sala é normal. Isso revela, de certa forma, a variabilidade na percepção do ruído em função do indivíduo que está recebendo essa avaliação. Além disso, os professores reconhecem que de fato o ruído é um ente que contribui para a falta de qualidade nas suas aulas e que, além disso, o ruído dentro da sala de aula é um fator importante. Em termos do tempo de reverberação, foram medidos e os valores medidos atualmente encontraram-se extremamente altos, ou seja, valores não adequados segundo as atividades de sala de aula. Com as salas de aulas devidamente simuladas, foi possível gerar cenários de validação, e esses cenários de validação, após feita a devida calibração do modelo, foi proposta a solução modificando apenas o teto. Com isso, o tempo de reverberação houve uma queda significativa, o que resultaria em valores adequados para a sala de aula. Em termos do STI, foi verificado que ele é um descritor que ele toma como base ambos o tempo de reverberação e assim como o ruído de fundo. O ruído de fundo na sala de aula ele variou entre 34 e 64. Esses valores eles foram consolidados nos gráficos para verificar qual o efeito que o ruído pode causar na sala de aula. Dessa forma, essa imagem demonstra o seguinte cenário: com a presença do ruído de fundo, ocorre um aumento do
da percepção ruim do som na sala de aula, ou seja, a inteligibilidade ela decresce. Por sua vez, aumentando o tempo de reverberação, percebe-se que diminui a inteligibilidade. Ou seja, esse gráfico está demonstrando justamente o efeito do ruído de fundo, que quando acontece um aumento do ruído de fundo, você vai ter a respectiva diminuição do tempo de reverberação. Por outro lado, quando acontece um aumento no tempo de reverberação, você também vai ter uma diminuição no ruído de fundo. E isso demonstra duas coisas principais. Primeiro, tem-se que deixar os valores do ruído de fundo nas salas de aula a valores adequados, baixos de preferência, e também existe a necessidade de fazer um tratamento acústico no tempo de reverberação para que este apresente valores pequenos. Como resultado da avaliação subjetiva da percepção do ruído, verificou que ambas as situações da sala de aula, elas apresentam uma situação que não é concordante com o que é encontrado na literatura. Além disso, é importante incluir que, com esses resultados, é possível concluir que as salas não oferecem nenhum conforto acústico nos ambientes que foram avaliados, tanto em termos do tempo de reverberação e em termos do valor do STI. Foi verificado através das simulações no software Odoo que, de fato, um aumento do ruído de fundo e o aumento no tempo de reverberação eles diminuem o STI e que, em contrapartida, é possível aplicar um sistema no qual se diminui o tempo de reverberação e o de ruído de fundo, aumenta-se a inteligibilidade. Os professores e também os alunos reconheceram que a sala de aula ela apresenta um ambiente acústico não adequado. Todavia, eles não reconheceram, através das respostas dos questionários, que de fato esses são os valores extremamente elevados. Então, isso demonstra que o resultado encontrado sugere que exista a possibilidade de sugerir para os órgãos competentes a devida adequação das salas de aulas. Esse foi o trabalho, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.